Fala, rapaziada, estamos de volta. Agora a gente vai dar prosseguimento e desenrolar da história aqui, né? Então você percebeu que a situação, né, do governo era complicadíssima, né? Pressão interna, pressão externa, pressão política, pressão econômica, né? Ele queria conciliar algo inconciliável, com isso a UDN, né, já fazia muita pressão, né? Você pode perceber que ele estava se afastando muito daquilo que levou a UDN a apoiá-lo, né? Então a situação era extremamente complicada, tá bom? Então você vai somar o seguinte, cara. O que acontece? Esse cara vai ao parlamento, né? Ele vai ao Congresso brasileiro. Muitos vão dizer, né, que isso foi uma estratégia dele, né? Uma estratégia não bem sucedida, né? Uma estratégia ruim, certo? Assim, foi um erro crítico, né, do presidente. Ele vai ao Congresso e vai lançar mão do seu mandato, ou seja, ele vai renunciar. Muitos afirmam, né, que era uma estratégia no sentido de que, poxa, esses caras, né, vão querer que eu permaneça, porque se eu sair entra o vice. O vice é João Goulart. O vice é aquele cara com forte herança varguista. O vice é aquele cara que tem forte proximidade com o sindicalismo, com os movimentos sociais, aquele cara que era chamado, né, pelos movimentos, né, de extrema direita, né, de forma pejorativa como comunista, né, embora não fosse. Bacana, mas, né, João Goulart tinha todo esse estigma, né? Ele tinha que carregar todas essas bandeiras aí. Isso agradava muito. Então, o Congresso, por sua vez, poderia pedir para ele ficar, e com isso poderia rolar uma política aí de lavar as mãos, né? No sentido de um lava a mão dos outros, um ajuda o outro, uma mão ajuda a outra, né? Melhor dizendo. E ele esperava maior liberdade, maior apoio do Congresso, né, e mais autonomia para gerenciar, para governar. O problema é que o Congresso, eu não posso falar a palavra aqui, mas se eu tivesse em sala, eu ia falar assim, cara, o Congresso cagou para ele. Literalmente, eu não posso falar essa palavra cagar porque é feio, né? É estranho, então eu não vou falar aqui, tá? Mas o Congresso cagou para ele. O problema era o seguinte, João Goulart recebe um telefonema e dizendo que ele ia se tornar o presidente do Brasil. Certo? Como ele não estava no Brasil, não estava no Brasil, tá? Sabe onde ele estava? Missão diplomática. E adivinha onde que era essa missão diplomática? Na China socialista, na República Popular da China. Olha só que bacana, tá? Nesse cenário, né, obviamente João Goulart vai ter que encurtar a sua visita à China, volta para o Brasil. Segundo, né, as mais línguas históricas aí, existem comprovações, né? Existe até um projeto, uma operação aí, né, maliciosa, cabulosa, né, de tentar derrubar o avião presidencial, né, no seu retorno ao Brasil, né, matando o presidente João Goulart, beleza? Com apoio, né, dos Estados Unidos através das suas agências de inteligência, né, e contra-espionagem. Bacana, mas o fato é que João Goulart aterrissou no Brasil e iria tomar posse. Só que 5 dias antes dele tomar posse, né, o Congresso faz uma grande jogada política, né? O Congresso, né, ele vota e aprova o parlamentarismo, a mudança, né, de regime. Isso, de certa forma, era visto por alguns historiadores, né, ou melhor dizendo, por alguns especialistas, né, não somente da área, que poderia ser uma jogada do Congresso, de alguns, isso levou inclusive muitos a apoiarem. Por quê? Isso, de certa forma, né, manteria uma certa legalidade, porque o presidente iria assumir, só que o presidente teria poderes limitados pelo parlamento, né? Então aquele medo que um presidente como João Goulart pudesse avançar em transformações sociais e melhorias sociais, né, seria literalmente contido pelo parlamento. Então, de fato, né, você teria o chefe de Estado, você teria o presidente, mas o chefe de governo não seria, né, o presidente, sim o primeiro-ministro. Bacana? Então, e a gente precisa entender esse contexto, tá? Muitos, então, falam que isso foi um golpe, né? Um golpe sem armas, um golpe, né, não declarado, não oficial, que é chamado de golpe branco, tá legal? Então, a atuação do presidente, né, ficaria bem limitada, como eu destaquei aqui para vocês, ó. Então, ó, parlamentarismo, tá legal? Golpe branco, a atuação do presidente ficaria bem limitada, tá? Mas, de fato, né, João Goulart consegue antecipar o plebiscito, né, que estava marcado para a população escolher, na verdade, um referendo, né, para a população escolher
qual regime político deveria ser feito. Bacana, ele consegue antecipar, e por uma margem bem significativa ele consegue retornar ao presidencialismo e dar início de fato ao seu governo, tá? O problema é que ele não teve muito tempo para fazer isso, tá bom? Ele inicia, né, uma série de medidas, entre elas, né, um audacioso projeto, né, um programa conhecido como Reformas de Base, dentro do plano trienal. Lembrem-se, né, que ele é o período que ele tinha, certo? Mandato presidencial de 5 anos. Então, o período que ele tinha, então, em 3 anos, ele ia colocar em prática uma reforma de base. E isso, de fato, eu queria que você prestasse atenção, que isso cai em questões de geografia, tá? Também. O que isso se afasta da lógica de JK, da proposta econômica de JK? Enquanto a gente viu que o plano de metas, né, fez fortes esforços para as questões econômicas, como, por exemplo, indústria, transporte, né, produção de energia, bacana, mais de 90%, né, do orçamento do plano de metas eram direcionados a esses setores. O plano trienal, né, as reformas de base, tinham reformas de cunho social, entre as reformas urbanas, reforma agrária, reforma fiscal, reforma monetária, tá legal? Então você tinha uma infinidade de reformas que, de certa forma, eram bem vistas, né, pelos setores, né, populares, pelos setores, né, mais próximos à base produtiva, aos trabalhadores, né, a massa trabalhadora brasileira. Bacana? Certo? Mas, de certa forma, as propostas, né, do plano trienal, dessas reformas de base, não agradavam em nada, né, os setores conservadores no Brasil, principalmente aos interesses externos. Tá bom? Bacana, isso não agradava em nada. É bom sempre destacar a figura do economista Celso Furtado, cara sensacional, fabuloso, né? Inteligentíssimo, que participou de vários programas econômicos na América Latina, participou de vários programas orientados, inclusive, pela ONU, né? E ele foi um dos grandes nomes, né, que compôs esse conjunto de intelectuais, esse conjunto, né, de pensadores que vão formular a organização política e econômica nas reformas de base do plano trienal de João Goulart, tá bom? Então, o que acontece? Um somatório de forças, tá? Um somatório de forças, eu destaquei para vocês, olha só. As propostas do plano trienal, mais o contexto da Guerra Fria, tá bom? Mais o apoio de setores civis e militares conservadores, a gente pode citar dentro dos setores civis, inclusive, uma parcela significativa da igreja, tá bom? Os interesses das grandes empresas, né, os interesses econômicos internos, tá bom? Criar uma atmosfera favorável ao golpe. Lembrem-se, né, da mudança de postura por parte dos Estados Unidos após a Revolução Cubana. Tá legal? Então o medo, né, de você ter um país do tamanho do Brasil, de dimensões do Brasil, de riquezas, né, como aqui o Brasil tem, o poderio, né, e o potencial econômico, né, que o Brasil tinha, de ser um possível aliado, mesmo que simbólico, né, da União Soviética, isso de certa forma era extremamente nocivo, né, era visto, né, com muito receio por parte dos Estados Unidos. Então, vamos arrebentar, vamos apoiar o golpe militar. Então nós temos várias situações interessantíssimas que depois, né, o professor Cláudio, né, vai estar trabalhando bonitinho com vocês aí. Tá? Então a gente vai ter uma infinidade de situações. O fato é que nós temos um golpe militar onde o presidente é deposto. Nós temos no início do Brasil, então, uma ditadura, né, empresarial militar, uma ditadura civil empresarial militar, certo? É sempre bom destacar esse civil e esse empresarial. A gente não pode falar simplesmente, né, ditadura militar, porque parece somente os militares participaram do golpe. Tá legal? Bacana. Então nós tivemos aí 21 anos, né, de escuridão, segundo a visão de alguns autores, que durou de 64 para 85. Tá bom? Então, antes da gente entrar de fato, né, nas transformações econômicas da ditadura militar, que também são de grande relevância, de grande importância, eu queria chamar a atenção para você para um ponto. Tá? Eu queria que você juntasse tudo isso que nós falamos nessa sequência de vídeos, tá? E que você conseguisse entender e fugir de qualquer tipo de pegadinha das provas, tá bom? É muito comum que nessas questões as provas misturem, né, fatos históricos, dados matemáticos, tabelas, gráficos, e peça para você marcar uma opção que de fato explique aquelas variações apresentadas no gráfico, na tabela, né? De fato explique aquela charge, tá bom? Então, do ponto de vista industrial, que é o nosso foco,
principal, né? Embora a gente não possa, né, estudá-lo de forma sozinha, isolada, porque isso vai ficar muito difícil, né, de entender. É muito complexo você falar apenas de industrialização sem levar em consideração as transformações, né, que estão diretamente relacionadas aos interesses, às mudanças, né, ao contexto. Eu queria que você entendesse isso aqui, ó. Então, ó, o Fique Ligadão, tá? Aquele Fique Ligadão tradicional que vocês conhecem. Então, fique ligadão. Durante, né, o período Jane Jango, o Brasil passou por uma crise política muito forte, que eu tentei, assim, de uma forma muito simples, né, de uma forma bem resumida, né, mostrar para vocês que crise política era essa. Tá legal? E o que eu quero que você entenda? Que essa crise política trouxe uma grande desaceleração econômico-produtiva no Brasil. E o que as questões às vezes fazem? Comparar esse período com o período de JK, que foi um período de grande crescimento. Comparar esse período a momentos da ditadura militar, que foram momentos de grande crescimento, sobretudo o período que vai, né, de 68, 69, 73, 74, que é o período chamado Milagre Econômico Brasileiro, onde os índices de crescimento produtivo, como a gente vai ver, a gente vai analisar com bastante cautela, né, que é um crescimento sem sustentação, é um crescimento, né, sem desenvolvimento, certo? Se destacou. Então é muito comum questões como essa, tá bom? Então a gente vai, nos nossos próximos encontros, né, nossas próximas aulas, a gente vai falar justamente sobre o desenvolvimento econômico e industrial do período da ditadura militar, tá bom? Aqui, beijo pra vocês, por hora é isso, grande abraço, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, manda um e-mail, tá? Gritem lá, aqui, obrigado pela atenção de vocês, ó, beijão, tchau!